Fala pessoal, tudo bom? Beleza? Sou o Jean Lobato Eu sou o Rafael Pavanello. e hoje nós estamos aqui de Augusto Nicodemos. Exatamente. Quadro literário de novo aí pra vocês. Isso aí. Pra quem não sabe, né, Jean? A gente tem uma playlist nova que a gente criou aí, semanas retrasadas, passadas, né? Isso. Que é onde a gente ajuda você aí a estudar os seus livros, a Bíblia, se utilizando de como você pode marcar seus textos com lapiseira, com post-it, com marcadores, né? Com lápis de cor, tem tudo lá. Então tá aqui no Duvido card. se faltou alguma coisa. Tá aí no card, caso você não tenha assistido, vê lá, dá uma força, compartilha, tá bem legal aquela série. E esse livro aqui, se você gostar, você já sabe onde você compra, né? Isso aí, lá na Amazon. E para você comprar pela Amazon para nos ajudar com aquela forcinha lá, você pode entrar no nosso site, que é o dogrego.com. Tem um banner lá, clica aqui, você vai ser direcionado para a Amazon. E tudo que você comprar depois do seu direcionamento, você vai gerar uma pequena comissão para nós. E também você pode entrar pelo www.dogrego.com/Amazon, vai estar aqui, ó. E aí vocês vão cair diretamente no site da Amazon e com isso você vai comprar as coisas e nos ajudar aí a aumentar o nosso caixa para nós poder uma hora comprar umas máquinas de filmagem profissional aí para vocês verem as coisas com zoom certinho, sem embaçar. É isso aí. Sem perder qualidade. Bom, hoje nós vamos então aqui de edições não, Mundo Cristão, editora Mundo Cristão. Quem é que não conhece o Dr. Augusto Nicodemos, Isso né? aí. Se você é crente, você conhece Augusto Nicodemos. E ele vai falar de uma coisa que ele não pode falar. Polêmica, né? Tiozinho não se envolve muito em polêmica. polêmica. Não, ele é bem tranquilo, né? E é bem legal aqui essa capa aqui, ó. Vocês podem ver que eles pegaram uma cruz como fosse a manipulação das igrejas, né? E de fato, os assuntos que ele trata neste livro, se o cristão não tiver conhecimento sobre isso, ele pode ser sim manipulado, cara. É isso aí. É importante saber aí os assuntos. E o mais legal é que aí vocês vão falar, mas isso aqui se enquadra onde? Se enquadra na questão apologética, né? Eles são temas que ele vai se defender e aí ele vai explicar qual que é a visão coerente bíblica de determinado assunto. Ali ele coloca, né, no subtítulo, ó, são doutrinas, práticas e movimentos que enfraquecem o cristianismo, né? Então ele vai abordar alguns deles. Alguns ele trata de forma justa, de forma bem feita, outras nem tanto, a gente vai comentar aqui. Mas a gente vai apresentar os detalhes dessa obra então, né? É isso aí. Vamos abrir aqui então para o pessoal ver. Como a gente falou, né? Então nós temos aqui a... Já viu aquelas apresentações de boneco mesmo, né? Sim. O pessoal tá manipulando e tal. O boneco faz aquilo que o manipulador quer, né? Isso aí. Muito legal a capa, né? Dá bem a ver com o que ele está falando realmente, a manipulação das pessoas utilizando a Bíblia, né? Aqui tem uma orelha aí, né? Aqui aquelas informações que a gente passa para vocês. Isso aí. Esse aqui tem quantas páginas? 224. 224 páginas aqui. Livro de 2015, né? 2015. Já estamos rodando, né? Já estamos em... Tá, essa aqui é da terceira impressão, né? Então, tipo assim, vendeu bastante em 2015, porque tem a primeira edição, aí a segunda e terceira impressão aí. Cara, é inegável que o Augusto Nicodemos, além de ser o maior, talvez, pregador que nós temos hoje no país, talvez um dos maiores, né? Pregadores. É difícil falar com então são estilos muito diferentes, né? Mas ele é um dos maiores pregadores do país, mas também ele escreve muito bem. Sim, com certeza. Claro, ele tem toda a ajuda da edição, das editoras, tudo, mas ele escreve muito bem. E isso faz com que a leitura dos livros dele seja uma leitura agradável. Com certeza. Né? Mesmo quando ele trata de assuntos mais complexos. Nós vamos mostrar para vocês os sumários. Então, o livro ele tem 8 partes, né? Divididos aí em subtítulos, o que ajuda você a entender o que tem dentro de cada capítulo. Isso aí. Nós temos então a primeira parte do livro aqui, né? Depois de prefácios, introdução e tudo mais. Ele vai falar sobre a liberdade de expressão e as contradições. E aqui é interessante, porque a própria liberdade de expressão vai utilizar coisas como julgar. Nós não podemos julgar as pessoas, né? Nós precisamos ter amor. É proibido julgar. Você não toque no ungido do Senhor. Isso aí. Isso, cara, acontece muito dentro das igrejas hoje. Com certeza. De pessoas que rogam para si a ideia de que Deus é amor, Deus não julga ninguém. Então você pode fazer tudo de errado e tá tudo certo. Aí são as contradições. É isso aí. Então a liberdade de expressão entra em contradição quando, muito mais ainda no ambiente dentro da igreja, quando os textos bíblicos são analisados de forma equivocada. Com certeza. Nicodemos, como um especialista em Novo Testamento, a nossa porta está loucona ali, né? Especialista em Novo Testamento, né? Vai trazer os textos do Novo Testamento mostrando que sim, o cristão deve julgar sim, em contextos muito específicos. Então é bem legal esse capítulo. Depois, na segunda parte aqui, Jesus e religião, ele vai falar, né? Jesus odeia a religião, né?
em busca do Jesus históricos novamente. O cristianismo é o maior inimigo de Jesus. Onde Jesus esteve quando tinha entre 13 a 30 anos, né? Cara, são assuntos legais, né? Então, bem legal. Aqui o cristianismo é o maior inimigo de Jesus. Porque muitos vão falar, não, quem inventou o cristianismo foi Paulo. Não, porque Jesus ele veio para acabar com a religião farisaica, né? Exato. Então não era para ter uma religião, era para ser amor, né? Que as pessoas muitas vezes falam, né? E aí essa dicotomia entre Jesus e religião, Nicodemos vai abordar sobre isso também, né? Jesus odeia a religião, né? Muito desafio. Jesus é o maior inimigo do cristianismo, né? Então, que contrassenso, né? Bom, a terceira parte aqui vai falar do amor de Deus e a realidade do inferno. E aqui ele traz 2 pontos, mas que tem a ver com o mesmo assunto, porque está falando de universalismo, né? E ele traz um estudo de caso aqui de Rob Bell, que é um teólogo, pastor americano, muito famoso nos Estados Unidos e que criou uma polêmica muito grande lá, afirmando que de fato não existia inferno. E ele chegou à conclusão, por quê? Porque ele fala assim, a morte, na verdade, ela é só uma continuação da vida aqui, só que ninguém tem foto, tem vídeo, ninguém voltou para falar como é que é. E as escrituras não são muito claras com relação a isso. Os espíritas estão aí para dar uma dica, né? Agora, o que o Rob Bell vai defender aqui é que não existe inferno. E aí, cara, ele fala uma abobrinha tão grande nesse capítulo, porque ele diz que as pessoas que rejeitam a Deus estarão no mesmo lugar que os salvos, só que eles continuarão rejeitando a Deus lá. Tipo assim, ele não acredita no inferno, mas inventa uma outra bobeira, que também não tem fundamentação. E aí o Nicodemos traz o estudo de caso dele para mostrar que o universalismo, essa ideia de que todos serão salvos no final, não é uma ideia bíblica. Não mesmo. Depois a quarta parte, a igreja e os valores do mundo, né? Quanto a cultura vira evangelho. Cara, isso é perigoso, né? Vale tudo para pregar a mensagem de Cristo, a provável causa de nossos problemas, discípulos ou consumidores, acaso versus desígnio divino. Cara, esse também é um capítulo legal. Cara, aqui ó, quando a cultura vira evangelho. Vamos pensar. A política, hoje, ela é um objeto da cultura, certo? Sim. E no nosso contexto hoje mesmo, a política tem virado evangelho, cara. Com certeza. Aqui ele vai abordar outras coisas, ele fala que o cristão pode se envolver de várias formas com a cultura, sendo dominada por ela, sendo você se juntando a ela ou você redimindo ela, que seria uma posição mais interessante, né? Mas isso acontece com a gente hoje, cara. Vale tudo para pregar a mensagem de Cristo? E ele vai usar, sabe o texto de Paulo na Filipenses? Muitas vezes você vai usar uma parte da cultura que não... Tipo, esses tempos atrás, aí uns anos, eu acho, até perdi um tempo, né, depois da pandemia, aquele caso lá do Itaú, do Santander, que teve uma questão cultural do menino, viu um cara pelado, né? Sim. Pô, é uma cultura. Mas aquilo vai contra as práticas cristãs. Então, tipo assim, não é tudo que a cultura você pode engajar e tentar fazer aquilo virar o evangelho, né? Exato. E ele usa o texto de Paulo lá em Filipenses, cara, que tipo, Paulo fala lá, olha, independente se eles estão falando corretamente ou estão falando de forma incorreta, o importante é que Cristo esteja sendo pregado. E cata esse texto para dizer, tá vendo aí? Não importa como faz. O importante é que fale de Cristo. Não é bem isso. E ele, como eu falei, o Nicodemos é especialista no Novo Testamento e vai tratar esse texto no seu devido contexto. Acaso versus desígnio divino. Cara, esse também é um ponto interessante nesse capítulo. Porque... Tudo pode acontecer, tá? Tipo assim, as possibilidades estão aqui na mesa, ou as coisas estão traçadas? Exato, cara. E ele fala de tudo. Ele fala dos desastres naturais, dos detalhes da nossa vida. E ele usa, um capítulo muito bem embasado biblicamente, porque ele usa muitos textos bíblicos para mostrar que, de fato, Deus tem um controle absoluto sobre as coisas, cara. Sim. Sobre o bem e sobre o mal. Isso é muito legal, então é muito legal mesmo. Aqui, só para pontuar, a causa dos nossos problemas, ele vai dizer que, está falando dentro da igreja, né? Então ele vai dizer que a maior causa dos nossos problemas dentro da igreja é porque nós não temos cristãos verdadeiros dentro da igreja, cara. São falsas conversões, pessoas que não... Eu conversava contigo ontem sobre isso, né? Pessoas que não são cristãos, cara. E os maiores problemas da igreja, da saúde da igreja, são pessoas dentro da igreja que se dizem cristãos, mas de fato não são. Sim. Um problema sério. Quinta parte, né? Liderança. Vai falar aí de Pedro, Paulo e Francisco. Aqui é legal, vai tratar sobre Pedro e o Papa Francisco, né? A ideia de que a Igreja Católica fez uma adoção de que o Papa seria, Pedro seria o primeiro Papa, então Francisco é a continuação de
de Pedro e tal, e ele usa Paulo no meio para mostrar como que o próprio apóstolo Paulo não bate com isso, mostrando a falibilidade de Pedro, e como Jesus trata aquele texto, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, que é um texto base para dizer então que que Pedro seria o primeiro Papa, né? A vida diária de um apóstolo de verdade, isso aqui é legal. É legal. Ele cata a vida de Paulo, todos os textos que falam a respeito de como Paulo vivia, e mostra a vida realidade. de Paulo, tá? A realidade de um apóstolo. Porque hoje tem vários apóstolos aí, né? Andando de jatinho, vivendo aí nos melhores hotéis do mundo. Legal esses apóstolos aí. A formação de pastores evangélicos, cara, uma crítica dele também, um livro sobre polêmicas na igreja, uma crítica de como nós temos pessoas, pastores pastoreando a igreja sem nenhum mínimo de preparo, cara. Nunca passou por um seminário de verdade, reconhecido, né? E seminário tem um monte, agora um seminário bom de verdade, reconhecido, né? E aí ele trata das questões espirituais também. Ele cita os textos lá de Paulo, né, falando de como deve ser o presbítero e tal. E pessoas que não têm vocação, pessoas que não têm caráter, estão aí dirigindo igrejas, né? Isso vira um problema para a igreja. A sexta parte aqui, decência e impureza, né? Vai falar um pouco o que a Bíblia diz sobre relações homossexuais, a carta a um ex-gay, profissão, a prostituta, casamento, fornicação e sobre palavrão, né? Então vai falar sobre essas questões aí da prática dentro das igrejas, que muitas pessoas falam que palavrão não é ofensivo, porque é só uma questão cultural, né? E tem as questões mais polêmicas aí com a questão do homossexualismo, né? E ele vai explicar aí como o cristianismo aborda isso, né? Sim. Que é muito importante. Só pra deixar curioso, carta um ex-gay aqui, ele cria um personagem, ele escreve... O Augusto Nicodemo tem várias cartas dessas, exato. né? Ele escreve cartas como se estivesse levantando um problema e ele respondendo, né? Ele faz esse diálogo. Se eu não me engano, tem carta a um ex-neopentecostal, tem vários tipos de cartas aí. Que ele gosta muito de trabalhar assim. Cria uma ficção, né? Exato, uma história e ele resolve problemas reais. Isso. Parte 7 agora, então, vai falar sobre dons espirituais ontem e hoje. Um dos assuntos que o Augusto Nicodemos mais domina é a carta de Paulo aos Coríntios. Ele fez, de fato, ele estudou muito aquilo que é onde fala mais, né, a respeito dos dons espirituais. E ele trata aí, atos simbólicos, né, aqueles famosos... Não era atos que a gente falava, como chamava? Era... Ato profético. Ato profético, né? Ato profético, ato simbólico. Deus é sempre o mesmo. A ideia de que se lá no passado eles faziam ato simbólico, ato profético, por que não fazer hoje se Deus é o mesmo? Sim. Tá aí para você entender. O dia de Pentecostes, né, que todo crente conhece, a ideia da descida do Espírito Santo, e você vai uma discussão sobre cessacionismo e continuismo, a ideia de que se os dons cessaram ou se os dons continuam hoje na igreja. E, na verdade, é um intermédio entre os dois. Tem que ter um equilíbrio aí, né? Tem que ter um equilíbrio. Depende do dom que a gente está falando. Depende do dom. Tem dom que ainda continua até hoje. Tem outro que não faz sentido. O sentido. dom de profeta é o dom de que você está anunciando o evangelho. Exato. É um dom que ainda existe. Agora tem dons que não faz sentido ter dentro da igreja hoje. Né? Então... O dom que poderia ainda ter era o de cura, né? Tipo, igual os apóstolos tinham. Tem. O dom de cura ele se manifesta através das nossas orações, né? Mas os apóstolos tinham um dom imediato. Né? Imediato. Eles colocavam a mão, oravam e pronto, resolvia o problema, né? Imagina a época do Covid, assim, cara. Nossa, hoje resolvemos. Pra que vacina? Resolve-se na hora. Resolve na hora. Oitava parte, então, aí Nicodemos trata de fé e razão. E esse é um ponto do Nicodemos que eu acho que ele precisa estudar mais. Você tá descuidando, você tá discordando de alguns Nicodemos. Não estou discordando. Eu acho que ele é muito raso nas coisas que ele fala. E isso acaba dando uma certa margem para interpretar coisas diferentes. Na verdade, ninguém consegue ser bom em tudo. Não dá. O Augusto Nicodemos é um especialista em Novo Testamento. O que ele trata aqui, na sétima parte sobre dons espirituais, meu Deus do céu. É fantástico. Ele sabe? Agora, quando ele vem para a parte que ele vai tratar mais das questões de ciência, tecnologia e tal, aí ele precisa caminhar um pouco. E aí ele trata aí, né, sobre várias coisas, já lei para nós. A importância das cosmovisões. Já tratamos muito sobre livro de cosmovisões. Nossa, já falou demais aqui já. Tem uma playlist aí falando de tudo aí, materialismo, a questão do darwinismo, a questão do cristianismo, a questão do naturalismo, a questão apologética que vai tratar sobre isso, dentro da filosofia. Nossa, a playlist é enorme. Verdade e pluralidade, né? Depois o cristianismo e pesquisa científica. Isso é um ponto legal que ele aborda. Porque muitos acham que o cristianismo é oposto à pesquisa científica. E o Augusto Nicodemos vai muito bem nessa parte, porque ele realmente reconhece
que Deus se revelou através de 2 livros. Um, a revelação especial, que nós sabemos que são as Escrituras, e o outro livro é o livro da natureza. E os cristãos são os precursores, obviamente, dessa questão da pesquisa científica em si, porque queriam entender como que o mundo de Deus funcionava. Sim. É importante entender que a ciência nasce num berço cristão. A ciência, ela nasce para tentar descobrir Deus. Exato, tentar entender a mente de Deus. Provar que Deus existe através dos elementos da natureza, né? Aí a nossa ciência moderna hoje, depois do século XIX, que tem realmente, como nós conhecemos hoje, aquela ciência do laboratório, um cara vai tentar, através no laboratório, descobrir doenças, essas coisas, que não está mais voltado agora para a questão realmente como surgiu o homem, né? Está mais voltado agora para descobrir, resolver problemas de doenças, essas coisas que nós conhecemos mais hoje, mudou, né? A perspectiva cristã era essa. Como entender Deus, por que Deus, como as coisas aconteceram, como isso chegou até aqui, né? Essa era a perspectiva de cristã, de ciências antigamente, né? E outra, a questão de ciência e religião, os 2 termos, eles mudaram muito ao longo da história toda. Com certeza. Né? Partindo desde os filósofos, né, pré-socráticos para cá, muita coisa que se entendia de ciência e de religião mudou. Tem um livro que a gente vai apresentar aqui, que é do Peter Harrison, que é Os Territórios da Ciência e da Religião, Isso. que explica de forma histórica, né, esse desenvolvimento desses termos e como eles eram e como eles são hoje. Muito legal esse livro, vai surgir aqui em breve. E aí, cara, ele fala aí, uma visão cristã crítica da tecnologia, muito legal, né? A gente tem a questão, a gente sabe que a tecnologia não é algo neutro. Sim. Né? A gente estudou sobre isso recentemente. Existe uma filosofia da tecnologia que vai tratar a respeito disso, né? E é importante ter uma visão cristã sobre isso. Aí ele fala, né, do desafio do ambiente acadêmico para os jovens cristãos, que de fato é um desafio. Com certeza. Em algumas universidades, e ele o cristão lançou vai outro ser... livro, né, sobre o cristão na universidade, Tem né? outro livro dele. Eu não tenho esse livro. Já apresentou ele aqui ou não? Não, acho que não, eu não tenho, pelo menos. Eu tenho. Você tem? Tem. Provavelmente está na nossa lista de apresentar ainda. Que aí ele vai tratar desse assunto. Não falamos aqui ainda não. Acho que ainda vamos tratar. Que ele fala mais especificamente sobre isso, né? O desafio do crente, do cristão na universidade. Realmente, em algumas universidades, o cristão é tido um pouco rechaçado, né? Sim. As ideias, dizem que as ideias não batem e tal, então o cristão realmente precisa saber lidar aí. E a última parte que eu acho que ele tropeça um pouco, que ele fala assim que há coisas em que até um ateu acredita. E aí ele vai trazer filósofos e cientistas ateus falando a respeito, por exemplo, da própria teoria da evolução, o que Augusto Nicodemos chama constantemente de evolucionismo, que são coisas diferentes. Já falamos isso aqui em outros vídeos, né? Teoria da evolução é uma coisa, evolucionismo é uma visão de mundo, né? É o que eu falo pra vocês. Termo é muito complexo. Cara, precisa definir os termos antes de sair falando, cara, porque senão vira confusão. Tem um livro que nós já apresentou aqui, Darwin no Banco dos Réus. Apresentou? Não lembro, mas se apresentou, tá no card. Acho que apresentamos. E lá o cara, antes de começar o livro, ele fala, quando eu falo disso, é isso. Esse termo significa isso pra mim. Esse termo é isso. Tem vários livros que são assim. Por quê? Porque isso ajuda você a entender o que o autor está dizendo. E aqui o Nicodemos vai dizer assim, que até o ateu, ele acredita em algumas coisas que a própria teoria da evolução não diz para ele, então ele tem fé. Entendeu? De fato, tem uma certa verdade nisso aí. Sim. Mas a forma como ele desenvolve isso no capítulo é um pouco rasa demais e precisaria um pouco mais de aprofundamento nisso. Justamente porque ele trata a evolução como evolucionismo. Ele trata como se a teoria da evolução fosse... Por exemplo, se você é ateu, você acredita na teoria da evolução. Entendeu? Você não tem como ser um cristão e acreditar na teoria da evolução. Para Nicodemos, isso não cabe. Por quê? Porque ele tem na mente evolucionismo, não a teoria em si. E aí isso é um problema que acaba se torcendo. O evolucionismo é uma cosmovisão que tem a ver com materialismo naturalista, né? Exato. Assim como o darwinismo, por exemplo. O darwinismo, de fato, é quase uma religião, cara. Entendeu? Que não tem nada a ver com Charles Darwin mesmo. Porque Darwin, obviamente, não vou dizer que ele era cristão ou morreu cristão, mas Darwin não afirma aquilo que... Era um simpatizante. Mas há muitas coisas que os seguidores hoje de Charles Darwin, né? Seguidores, eu falo assim, aqueles que são fãs do cara. Tem até o dia do Darwin, né? Que é dia 12 de fevereiro. Então você vê por aí como é que começa, né? Porque geralmente os feriados, as datas são meio que religiosas, né? Que a gente separa e tal. Mas acontece isso porque as pessoas confundem darwinismo e evolucionismo com teoria da evolução, com ciência, são coisas separadas, tá? E Nicodemos, eu acho que ele precisaria rever esse último capítulo, mas no geral, o livro é excelente, cara. Ele é excelente. Nossa, mas não mostrou ainda, eu tava achando que ia acabar o vídeo aqui já. Vou mostrar aqui pra vocês, né? O primeiro capítulo.
Tem uma fonte boa, né? Grande. Ele é bem subdividido, assim. Tem os textos, é bom, legal. Ele cita os versículos, né? É mais fácil na sua leitura do que você ficar pesquisando. O legal desse livro, cara, como ele tem curtos. vários subtemas, então são bem curtinhos. São vários ensaios, né? É. Pequenos ensaios aí de, no máximo, 3, 4 páginas aí, ó. Talvez por isso, em alguns pontos, ele deixa a desejar, porque ele tentou São ser pontos rápido. complexos, né? Tentou ser muito rápido em algo que não dá pra ser rápido. Não às tem vezes. como. Ó, falar sobre Jesus histórico. Rapaz, não dá pra falar isso em 3 páginas. Impossível. Não tem. Impossível, entendeu? Muito difícil. Mas tá aí, gente. É um ótimo livro aí pra vocês abrir os estudos. Né? É uma introdução interessante. Eu preciso saber sobre um pouquinho de Jesus histórico. Pô, aqui tá aqui uma parte resumida aí que vai te auxiliar a tirar um pouco da sua dúvida. Levar você para outros lugares. É um livro aí de... Tem quantas coisas mesmo? São vários ensaios. São 8 partes com vários dentro, né, cara? São 32 ensaios, né? Então é bem legal. São 32 temas que você pode ler, estudar e se interessar, depois se aprofunda, né? E aí nós temos a nossa playlist aí de apologética, cosmovisão, ciência e fé aí, que nós vamos tratar de vários assuntos que tá aqui, só que de uma forma mais ampla no livro. Então, para você ficar curioso, tem que se inscrever no canal, assim, clicar no sininho, deixar ele ativado aí, para que quando nós, toda terça-feira, vai chegar um lembrete aí dos livros que nós estamos publicando aqui de vídeo para vocês. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima. Até mais.